Informação exclusiva, Juan Tressoldi está cobrando na justiça 13 milhões e 700 mil reais do São Paulo. A ação foi distribuída na semana passada e a cobrança, se confirmada, pode ser um grande problema, mais um, do ponto de vista financeiro para o tricolor, que passa por uma de suas maiores crises da história. Primeiro explicar por que o Juan Tressoldi pede esses 13 milhões e 700 mil reais. Jogador que atuou por empréstimo no São Paulo entre 2024 e 2025, ele pertencia ao Sassuolo. Você vai lembrar que quando ele deixa o São Paulo, o Tressoldi tinha um problema no joelho. E ele precisou terminar sua recuperação no time italiano para ser depois emprestado e nessa temporada comprado em definitivo pelo Atlético Mineiro. Pois bem, Juan Tressoldi foi à justiça e exige um reconhecimento de acidente de trabalho por conta dessa lesão no joelho. Ele também cobra direitos de imagem atrasados. Ele quer uma indenização pela estabilidade e cobra falta de seguro. Isso sem falar nos valores da rescisão que seguem abertos. Importante contar que desses 13 milhões e 700 mil reais, 6 milhões que se referem à possibilidade dele não conseguir mais jogar, esses 6 milhões talvez sejam excluídos do resultado final, mas todo o restante é bem provável que o Juan Tressoldi consiga. Então a gente está falando de uma dívida bastante alta, de algo na casa dos 7 milhões de reais para o São Paulo pagar. Tricolor que tem atrasado direitos de imagem, que tem dívidas em relação a luvas e comissões, enfim, aquele caos financeiro que você já está bem habituado. Sobre reforços, será que o Tricolor ainda busca contratações? A expectativa da diretoria é de que só chegue um ou outro reforço em caso de excelente oportunidade de mercado. O Estevão Alves, boa noite, Nicola, novidades no meu São Paulo? Vamos lá, Estevão. Deixa eu trazer uma informação exclusiva que eu contei no vídeo da tarde. Vocês lembram do Juan Tressoldi, né? Zagueiro que passou pelo São Paulo entre 24 e 25. Ele deixou o São Paulo com uma lesão no joelho. Acabou sendo devolvido para o Sassuolo, havia uma possibilidade de compra. No final das contas, a repercussão em relação à aquisição dele foi muito ruim e o São Paulo desistiu de comprar. Pois bem, na semana passada, o Tressoldi entrou com um processo na justiça contra o São Paulo, cobrando 13 milhões e 700 mil reais. Vou repetir, o pedido é de 13 milhões e 700 mil reais. Várias dos itens dessa cobrança são absolutamente legítimos, né? Como, por exemplo, verbas da rescisão do contrato que não foram pagas, direitos de imagem atrasados, tem também a questão da recuperação do atleta, só uma parte de 6 milhões de reais que diz respeito à possibilidade de o atleta nem conseguir mais jogar, isso acabou não se confirmando. Então o São Paulo, na teoria, deve se livrar dessa cobrança de 6 milhões de reais, a menos que o juiz ou a juíza entenda que o Fred tem direito a um percentual, porque ele de fato perdeu um tempo da carreira dele por conta dessa recuperação do joelho. Mas é grande a chance de o São Paulo ser condenado em pelo menos 6, 7, 8 milhões de reais nessa ação do Juan Tressoldi, hoje zagueiro do Atlético. Ele foi emprestado pelo Sassuolo ao Galo, performou bem e foi comprado, tá? E esse processo agora é questão de tempo para que o São Paulo tenha mais um problema para si. O Silmar Lima quer saber se é só notícia ruim no São Paulo. Pois é, Silmar, é uma atrás da outra, né? E aí deixa eu completar só com mais uma. Nessa semana o presidente Arrim Assis conversou com alguns influenciadores digitais que torcem pelo São Paulo. E nesse papo ele deixou bem claro que o São Paulo não deve alcançar os 180 milhões de reais planejados para a venda de atletas nessa temporada. 180 milhões. Tá? Até aqui o São Paulo conseguiu algo na casa dos 17 milhões de reais, com mecanismo de solidariedade, que envolve o Brenner e outros negócios. Para 180 falta bastante dinheiro. E hoje a perspectiva maior do São Paulo em relação à venda de atletas é com a saída do Bobadilla. Embora a especulação da semana passada de que o Bobadilla interesse ao Zenit não é real. O Zenit tem um funcionário brasileiro que tem papel importante e estratégico na busca por reforços brasileiros. Eu entrei em contato com essa pessoa e perguntei, vocês já discutiram, já pensaram na possibilidade de contratar o Bobadilla? E a resposta foi, Nicola, nunca falamos sobre esse nome por aqui. Nicola, Icardi foi mesmo oferecido ao São Paulo? Elifeira, essa notícia surgiu na Argentina, de um jornalista de lá. O São Paulo garante que nunca debateu esse nome. E de fato, se você for pensar, não tem muito sentido, né? O Icardi ganhava na Turquia, no Galatasaray, 3 milhões e meio de reais. E está meio claro que o Icardi não vai mais conseguir um negócio desse tamanho. Jogador de 33 anos de idade, já em queda física, sem render como antigamente. Beleza, beleza. Mas dá para imaginar que o Icardi de 3 milhões e meio aceite cair para 3 milhões, para 2 milhões e meio de reais por mês. Em uma das lives por aqui, vocês até fizeram um exercício, mas se o Caleri pede 1,5 milhão de reais por mês, ele quer 1,700, né? Mais luvas,
fariam com que ele chegasse a 2 milhões e 100 mil. Para pagar 2,100 no Caleri é melhor pagar 2,5 no Icardi. O problema é que o São Paulo não tem nem os 2,100 que o Caleri quer, nem os 2,5 que o Icardi poderia aceitar. Enfim, essa negociação é hoje bastante complicada, tá bom? O Adriano Jacinto. Boa noite, Nicole. E as novidades do São Paulo? Já falei sobre a situação. Deixa eu contar sobre a BYD, mais uma. Tentando trazer o máximo de novidades sobre o São Paulo. Desde o ano passado, o São Paulo busca um novo parceiro para a compra dos name rights do estádio. O contrato com a Mondelez, que é dona do BIS, se encerra em dezembro. E a Mondelez tem dado uma série de sinais de que não fica para a próxima temporada. Foram 25 milhões de reais por ano num contrato de 3 anos, 75 milhões de reais. Dá para dizer que o São Paulo conseguiu uma boa negociação. Agora é encontrar alternativas. No ano passado, o Eduardo Toni, então diretor de marketing do São Paulo, chegou a ter uma conversa quente com a BYD, a montadora de carro chinesa, para que o estádio do São Paulo passasse a se chamar nesse ano Mono BYD. Acontece que por conta daquele escândalo de venda de camarotes de maneira ilegal, a BYD achou melhor dar um tempo nas negociações. Beleza, interrompidas e tal. Nesse primeiro semestre as conversas foram retomadas, o Júlio Casares acabou renunciando, a Mara Casares e o Douglas Schwartzman foram afastados e depois expulsos, enfim. E aí a BYD se sentiu confortável para retomar as conversas. Quando o Eduardo Toni deixa a diretoria de marketing do São Paulo, ele é demitido pelo presidente Arrim Assis, existiam 4 alternativas. A BYD, o Banco Inter, o Banco Santander e a MetLife, que é uma seguradora internacional que inclusive dá nome ao estádio da final da Copa do Mundo. O que dá para cravar é que a BYD, que era talvez a mais interessada, ou a maior interessada, ela está desistindo do acordo com o São Paulo. Não houve compatibilidade em relação a valores. A pedida do São Paulo hoje gira na casa dos 50 milhões de reais por ano, tá? O Guedes SP Clube da Fé. Me deu uma boa notícia, o Pereba do Tapia vai sair, o São Paulo está tentando conseguir uma compensação melhor, e eu acho justo que tente mesmo. Num primeiro momento, noticiou-se que o Tapia ia para o Columbus Crew de graça, empréstimo gratuito com opção de compra. O São Paulo está tentando pegar pelo menos 500 mil dólares pelo empréstimo, assim como conseguiu com o Alan Franco, tá bom? Boa noite, Nicola. Acompanho o goleiro Yang desde o início que ele chegou no São Paulo. Até hoje estou triste, porque não teve nenhuma sequência. O goleiro só se destaca com sequência. Ele está em Itapicuru, na Bahia. O João Wellington, deixa eu falar um pouquinho sobre o Yang. Ele está indo para o Portimonense, em Portugal, vai em definitivo, o São Paulo ainda vai bancar 6 meses do salário do atleta nesse primeiro momento. Daí vai ficar com um percentual de uma venda futura. O Wagner Ribeiro ficou revoltado com a forma como o Yang foi tratado. O Wagner Ribeiro, que já foi empresário do Robinho, do Neymar, entre outros, entende que o Yang merecia mais oportunidades, merecia mais chances. Mais do que isso, que o São Paulo errou quando contratou o Carlos Coronel. O Carlos Coronel é um goleiro brasileiro naturalizado paraguaio, que veio de graça depois de ser liberado de um clube nos Estados Unidos. O Wagner Ribeiro afirma que ele foi dispensado por lá, e que chegou para ganhar 4 vezes mais do que o Yang. Enfim, agora o Yang vai procurar um novo futuro lá em Portugal, e segundo o Wagner Ribeiro, São Paulo está perdendo mais um goleiro do nível do Everson, que é goleiro do Ederson, perdão, que é goleiro hoje do Galatasaray, ou do Fener, ele joga lá na Turquia, mas era do Manchester City, e também do Perry, que se destacou muito no Botafogo e depois foi para a França. O São Paulo acaba de anunciar Aurélio Buta, acha uma boa ou mais do mesmo? Fabrício Nascimento é mais um jogador que eu acho que o São Paulo não precisava ter contratado. Para contratar, é assim, seu time está em crise financeira, devendo para todo mundo, só contrata se você tiver certeza que vai dar certo, cara. Trazer por trazer é melhor. O São Paulo tem hoje o Mike, o Cédric Soares, o Lucas Amon, tem mais moleque lá, e vai são 5 agora, é o Aurélio Buta, o Lucas Amon, o Cédric Soares, o Mike, tinha mais um menino que subiu da base. Enfim, o Aurélio Buta teve no futebol alemão, onde era mais reserva do que titular, foi para a Dinamarca e foi mais reserva do que titular também, tá bom? O São Paulo não tem dinheiro para pagar nem os da casa. O Lucas Rocha, o São Paulo vai já pagar os jogadores e o Macis vai aceitar a XP? Não, o São Paulo não vai aceitar a proposta da XP, a proposta foi considerada ruim, tá? Rafael Terrone, Nicola, o name rights do São Paulo, nada demais, alguma contratação, nenhuma novidade a respeito dos name rights, tá? Sobre reforços, o São Paulo já tem 4 contratações, Vitor Sá, Domingos Duarte, o Newton e o Aurélio Buta, todos já contratados, já acertados e tal.
podem pintar reforços apenas em casos de ótima oportunidade de mercado, alguém que o São Paulo não esperava, que chegasse de graça, com muita facilidade, ou se o Bobadilha for vendido. Caso contrário, não deve haver negociação, tá bom? Nicolo Caleri vai ficar no São Paulo. Na semana passada, o Arrimacis disse que tem confiança de que esse negócio vai acontecer. Eu estou pagando para ver. A diferença entre as partes é bem grande, tá? Vai haver a necessidade de uma equação financeira para que esse negócio possa avançar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.